Até o Chewbacca veio pra poder participar disso aí, cara. Olha só, na moral. Fala, galera, a gente tá aqui mais uma vez para mais um episódio do Deepcast. Estamos aí, quem diria, na segunda semana seguida. Eu não tava tão acreditado assim nisso, né? Não tava acreditando tanto nisso, mas aí, tamo aí. A gente vai estar firme nessa empreitada com esse podcast para vocês, para estar divertindo um pouco vocês, instruindo um pouco sobre alguns assuntos, né? E hoje o nosso assunto, aproveitar esse clima de amor, esse clima de relacionamento que teve aí nesse fim de semana, Dia dos Namorados, dia 12, né? A gente vai estar hoje falando sobre o amor na Bíblia, né? Vamos falar sobre alguns casais. Os casais que deram certo, outros que não deram tão certo assim, né? E a gente está aqui mais uma vez com duas pessoas incríveis, né? Já quero agradecer vocês dois por estarem aqui de novo com a gente, né? Que esse trio desse podcast, né? Somos esse trio desse podcast. E ainda vamos trazer alguns convidados, que o convidado de hoje acabou furando, né? Vou explanar mesmo, não vou falar quem é, mas acabou furando. E a gente tá aqui hoje com a Thaís. Se apresenta aí pra galera. E aí, galera, tudo bem? Então, no clima de Dia dos Namorados, eu sempre ouço a frase: tá esperando até quando, Thaís? Meu Deus, cara, o povo não consegue ficar sem essas piadas de tio do pavê. A gente tá aqui também, cara, com ele, o ilustre, né, grande guitarrista aí, papai, Eric Monteiro. Fala, galera, sou o Eric e eu sei o que chamou tanta atenção em Sansão ao ver Dalila, porque ela era uma mulher muito grande. Dalila era dali até lá. Meu Deus do céu. Jesus. É uma mulher grande. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns casais, né? Algumas pessoas que tiveram relacionamentos na Bíblia, né? Que a Bíblia relatou o casamento, relatou a vida, né? E já que é pra falar de casal, eu acho melhor a gente começar bem no começo, né? Não tem por que começar a falar de casal sem falar do primeiro casal da Bíblia, né? Adão e Eva, que particularmente falando, eu acho que deve ter sido uma doideira danada. Porque imagina Adão tá lá de boa, dormindo, quando ele acorda tem uma mulher do lado dele, assim, tipo, do nada. Mas pelo menos assim, ele não teve preocupação de achar a metade dele, né? Que é o que o pessoal fica aí procurando. Já tava certo ali que era ela, não tinha nem pra fugir. Mas não tinha problema, né? Eles foram muito, diz as escrituras, que eles eram muito fiéis um ao outro. Que olharam para outra pessoa. Um para o outro. Mas agora, vamos parar pra pensar um pouquinho, cara. Imagina como é que devia ser, vamos dizer, antes deles terem filho. Porque a gente não sabe o período que levou pra ter Caim e Abel, Sete e a filharada toda que eles tiveram lá no Éden. Imagina, tá você... Chegou a cair meu fone, ó. Tá você, sua mulher, sua esposa, um jardim inteiro e um monte de bicho pra você dar nome. Tipo, a situação complicada mesmo, né? E o interessante assim desse relacionamento, né, de Adão e Eva, eu falei brincando essa questão da fidelidade e tal, mas cara, tipo, eles viveram com certeza, né, uma experiência muito, vamos botar assim, muito grande, né, muito suficiente em relação a casamento, a relacionamento, né, porque só tinha um e o outro, cara. Tipo, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer, não tinha quem comparar, não tinha a quem se meter no relacionamento, eram os dois e pronto. Então, os caras aí, na hora que ficava ruim as coisas, mano, o máximo que podia fazer era ficar perto de uma zebra, uma parada dessa, mas depois voltar. Enjoava. Esperar a conversa de Deus no final do dia, Senhor, pelo amor de Deus, não tô aguentando não. Não dá, o dia na casa de uma. A única voz sem ser do outro, né? Que isso. Mas você sabe o que eu acho muito interessante dessa parada que vocês estavam falando aí? Isso mostra uma parada pra gente. Porque a gente hoje, em relacionamento, a gente acaba sendo influenciado muito porque as outras pessoas falam, sabe? E às vezes a gente tem que conseguir resolver os nossos problemas do nosso relacionamento por nós mesmos.
Adão e Eva tinham que resolver os problemas deles por eles mesmos, porque só tinham eles. Profundo, hein? Então, isso porque o seu relacionamento, você pode sim pedir conselho pra alguém, pode aconselhamento pastoral, aconselhamento espiritual, sua mãe, seu pai, que já viram, mas a gente precisa aprender a resolver nossos problemas por nós mesmos, porque quando casar, a gente já tem que entender essa maturidade de resolver os problemas. Você vai discutir, você vai brigar, vocês dormem na mesma casa. Verdade, então, cara. Complica, né? Tem que ter essa maturidade da relação, né? E, de fato, eles aprenderam isso na única alternativa que tinha, né? Mas acredito que viveram isso de uma forma muito excelente. Ficar um aprendizado aí, na moral, de Adão e Eva, o primeiro casal. E aí, gente? Quem é o próximo aí que vocês querem falar agora? Fala pra mim. Vai mais ou menos na ordem cronológica aí, ó. Bota Abraão, então? Vamos falar de Abraão e Sara? Abraão e Sarai. Abraão e Sara, é isso aí. Então vamos começar agora a falar desses dois, né? Que é uma história bem louca, né? Uma história bem extensa. É loucão mesmo. Ô Thaís, pensa comigo. Você tá casada, você é estéril. Deus fala pro teu marido que vai dar um filho pra ele. Vai dar um filho pra vocês, no caso, né? Você vai ficar grávida em algum momento da tua vida. Você tá lá com uns 90 e não tá grávida ainda. Me responde. O que você faz num negócio desse? Cara, é complicadíssimo, né? Eu tava tentando entender, assim, que ela foi meio doida, né? De ter dado o marido pra sua empregada. A história deles começa até antes disso, falando sobre quando eles foram pro Egito, fugiram pro Egito. Não sei se vocês lembram dessa parte, que eu tava lendo, e quando chegou no Egito, o faraó quis Sara para ele, e Abraão deu Sara pro faraó por amor. E agora acontece a mesma coisa com Sara, com Abraão. Olha que doideira, tipo, e ela faz isso por amor. Às vezes, mesmo que alguma coisa não pareça certa, não seja certa, né, o amor ali, eu acho que a gente também precisa olhar pelo lado humano da pessoa, né. Ela tava desesperada. É porque, como tá na Bíblia, a gente quer que eles sejam 100% certos, né, vá atrás de Deus, que Deus responda, que Deus fale, mas tem momentos aí que o lado humano ataca muito mesmo, né? E eu não questiono muito a atitude de Sara nesse sentido, né? Ela estava olhando como mulher humana ali, sem instrução do Espírito. E aí, o que você tem a dizer sobre isso aí? Rapaz, Abraão e Sara, eu não curto muito, nem falar muito deles não, porque eu sou um pouquinho chateado com Sara, entendeu? E, sei lá, achei já ela meio estranha, assim, um momento meio de instabilidade, de desconfiança. Tem hora que ela parece que assume um papel de contrariedade não em contrariar, mas como se ela fosse tipo um oposto de Abraão, cara. Você vê Abraão, coitado, né? Toda aquela questão dele, de velhice, de enxergar as impossibilidades dele sobre uma geração, né, vinda dele, mas você percebe nele essa inclinação à vontade divina e ao olhar divino, a promessa divina sobre a vida dele. E Sara parece que ao mesmo tempo ela tá numa outra direção. Tem um dado momento que Sara ri a respeito dessa questão dela ser mãe, existe uma dúvida nela muito forte, e o relacionamento deles vai meio que esgueirando aí. Mas é certo que, assim, né, existe uma vontade divina sobre a união dos dois, e existe, até como a Thaís falou, a respeito da questão da concubina que teve, né, e desse relacionamento, da existência de Sara, de continuar de uma forma humana a descendência de Abraão, mas é fato, né, e é perceptível o querer de Deus em relação à união desse casal e a consequência, né, essa geração vinda da união desses dois. Você vê Isaac, o filho da promessa, sendo reconhecido como esse patriarca de Israel, como de fato esse descendente de Abraão, e ele tomando até o lugar do mais velho, que seria no caso Ismael.
Então, assim, você percebe essa vontade de Deus em relação ao relacionamento deles dois. E se eu já pudesse pegar alguma coisa de especial desses dois aí, dessa relação, eu diria que uma coisa que precisamos ter no nosso relacionamento é a vontade divina sobre a gente. Porque pode ser que a nossa companheira, o nosso companheiro, ele ou ela sejam pessoas diferentes da gente, em dado momento que apresentem uma inclinação contrária à nossa. Só que, se for da vontade de Deus, que aquilo aconteça, que aquela união se estabeleça, aquilo vai se estabelecer e vai gerar frutos maravilhosos e que vão abençoar certamente todas as famílias da Terra. Ó! Bravo isso. E o Abraão, ele aceita tranquilamente, né, isso, quando a Sara fala. Né? A Bíblia não diz que ele ficou meio contra, ele somente foi, assim. Então, ouviu. Às vezes também refletir sobre isso, né? Quando seu companheiro fala alguma coisa, que você reflita com ele, pense com ele também o que é certo, o que é errado, o que seria bom para Deus, o que não seria. Mas, tipo, complementando isso que Eric falou, a promessa sobre eles, né? E mesmo eles, em algum momento, duvidando, né? Tipo, Sara também duvidou, Abraão ficou meio, caramba, será que vai, será que não vai? E Deus cumpriu. Isso mostra a fidelidade de Deus sobre as promessas que Ele nos dá, né? As promessas que tem para nós, né? Que a Bíblia nos dá, nos revela, é a fidelidade de Deus sobre o relacionamento também, né? Que Deus olha para esse relacionamento e tem fidelidade sobre isso. Se é um relacionamento que também se volta para Ele, porque a gente tem que entender dentro de relacionamento que o relacionamento tem que ser para a glória de Deus. E se a gente faz um relacionamento para a glória de Deus, Deus abençoa ainda mais, abençoa grandemente, esse relacionamento se desenvolve e cresce para o reino. Mas por enquanto a gente está falando só de casal, né? Vamos mudar aqui, a gente está só falando só de casal tranquilo, só de casal que deu certo, casal de boa, tranquilo. Abraão é tranquilo. O meu da queda. Hã? O primeiro foi da queda. Tranquilo. Só tranquilo. O primeiro só fez todo mundo. O primeiro casal, todo mundo fez todo mundo ficar em pecado pra sempre. Só. Leve. O segundo duvidou, né? Mas no final deu certo. No final nasceu Isaac e continuou. Thaís, eu acho que você mutou seu microfone aí, porque eu não tô te ouvindo, não. Ah, verdade. Separou um pouco o povo aí, cada um pro lado, mas também deu certo, assim, né? Deu certo. Então agora eu quero ver agora. Eu vou deixar um outro mais que a galera conhece pra depois. Eu quero ver agora. Vamos falar. Eu quero ver vocês falando agora. Vamos falar de Acabe e Jezabel agora. Vamos lá, quero ver. O que vocês têm a dizer sobre esses dois aí? O que tem a dizer deixa eu ver. Primeiro, colocaria, né, mesmo numa situação de Antigo Testamento, né, você imaginar, né, essas sociedades em volta da figura, né, masculina, sempre trazendo o homem como essa figura principal e tal, a gente percebe um relacionamento bem diferente ao notar, né, essa grandiosidade que Jezabel tinha no seu relacionamento, né, ela com Acabe. Ela é até considerada, né, uma mulher, né, de uma fama muito má, né, na Bíblia, deu um trabalho muito grande aos profetas, a Elias, né, coitado Elias, que fazia tudo acontecer, fogo do céu e tal, e Elias, né, assim, enfrenta uma certa dificuldade ao confronto de Jezabel. Então uma coisa que eu já destaco desse relacionamento dos dois é a figura, assim, feminina e forte que Jezabel assim teve no seu meio, na sociedade que ela esteve inserida ali, né, e também no seu relacionamento. Foi um nome realmente destacável, apesar de ser inclinada ao mal, porém foi uma mulher que empoderou na moral. Ela foi a mulher. Ela estimulou muito, né, tudo. Ela estava no comando de tudo sempre dando as ordens, sempre botando a pulguinha ali para
destruir o povo e tudo mais. E eu acho que foi um casal que, diferente do que a gente falou antes, né, do Abraão e Sara, eles já começaram numa linha totalmente descrente, né, assim, descrente não, né, mas por desacreditado do que, das maravilhas de Deus e tudo mais, da submissão a Deus. Ele já começa falando sobre adoração a Baal, aos deuses, levantando tudo que o povo condenava, né? Acabe, ele era um tremendo líder também, mesmo tendo ela do lado ali, um bom regente do povo, mas ele acabou quebrando, né, o povo em relação à espiritualidade, né, essa conexão com Deus. Isso... Pois é, isso é legal, que se a gente for trazer para os relacionamentos hoje em dia, tanto o menino cristão, o jovem cristão, quanto a menina cristã, a gente precisa entender que julgo desigual é complicado. A Bíblia ela relata sobre julgo desigual. Vai mexer com isso, rapaz? Vou mexer com isso. Tem que mexer. Namoro evangelístico quase nunca dá certo, parceiro. Namoro evangelístico. Vai mexer com isso, rapaz? Namoro evangelístico é complicado, parceiro. Você olha aí a Acabe de Jezabel. A gente é missionário. Hã? A gente é missionário, pô. Tem que estar no campo. Missionário tem que estar no campo. Você não... Ai, meu Deus. Mas, cara, de verdade, falando assim, você repara o quanto a influência gera isso na pessoa, porque Jezabel vinha de povos pagãos, adoração a Baal e tudo mais, e isso implementou dentro do povo essa complicação ali no reinado de Acabe. Tanto que os profetas foram perseguidos. Elias, que a Eric citou Elias, o maluco brabo do brabo, se escondeu na caverna, porque Jezabel tava querendo matar o maluco. Então, tipo, você vê como influências dentro de um relacionamento. Agora, não vou falar só essa questão de namoro entre não crentes, entre crente e não crente, cristão e não cristão, mas a própria influência num relacionamento, às vezes, porque as pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas têm modos de pensar diferentes. Então, se esse namoro, se as duas pessoas não estão ligadas, não estão conectadas com Deus, dependendo de onde vem a influência de um dos dois, pode gerar uma influência boa ou uma influência ruim pro cônjuge, né? Pro namorado, pro namorada. Então a gente precisa ficar atento nessas coisas, porque a influência ela é muito forte. Nós humanos, nós somos influenciados por atitudes, por falas, por coisas que a gente vê. A gente é constantemente influenciado por tudo que a gente vê. Então, tipo, essa parte a gente precisa ter uma atenção sobre essas questões. A gente fala brincando essa questão de namoro evangelístico e tudo mais, porque é complicado você namorar alguém que não é cristão, né, que não tem nenhuma religião, vamos dizer assim, e porque ele tem preceitos morais diferentes dos cristãos, com relação às atitudes bíblicas, com relação ao comportamento de um cristão, com relação ao que a Bíblia fala sobre relacionamento. Então a gente precisa estar atento a esses pontos, né? Precisa estar atento a entender que é muito complicado levar um relacionamento, porque em algum momento vai dar conflito de interesse, vai dar conflito de moralidade. E a gente precisa estar atento a essas coisinhas aí. Então você, ô solteiro, fica de olho aí, né? Você que tá solteiro aí, vigia na terra, varão, vigia. Chuta que é laço. Então, que pra gente continuar, já que a gente tá falando desses caras que deram meio errado aí, o que vocês acham então de Davi e Betseba, hein? Fala pra mim aí. Fala aí, Thaís, o que você acha desses dois aí? Davi é complicado, hein? Lá em 2 Samuel, eu acho que ele cai pelo que ele vê, né? Eu acho que começa errado. Esse caso aí de verdade. Esse caso aí. Literalmente, Davi caiu pelo que viu. Abrir mão de tudo pela paixão, né? Momentânea ali, pelo que você vê.
muita gente solteira, muita gente começa no relacionamento aí doido, porque acredita no que tá vendo, acha que é o mais importante, fica alucinado pensando que a pessoa pode ser a melhor coisa do mundo. E nesse caso aí, Betseba, que, né, acabou desandando aí também por conta de Davi. Complicado. Mas uma coisa interessante, cara, dessa relação de Davi e Betseba, isso aí como o Thaís falou aí, Davi é complicado. O Davi é quase assim, Davi, vírgula, ou complicado, e aí você continua falando sobre Davi, coitado. Nessa vibe. Mas você percebe assim, de fato, né, a vida dele é carregada de complexidade, né? Toda a experiência, a vida dele é narrada praticamente, né, do começo ao fim de sua vida. Muitos momentos da sua vida são retratados nos livros, né, no Antigo Testamento, e você percebe essa figura muito forte que Davi foi. Apesar dos erros, apesar de todo o pecado, né, cometido por ele, mas ele era uma pessoa com o coração de fato inclinado a Deus. Ele caía, mas ele estava com os olhos para o alto, né? Ele olhando o Senhor. Agora, trazendo sobre a questão de Davi e Betseba, o que eu vejo extremamente interessante na união desses dois, cara, é que, Thaís contando um pouco da história aí, de fato, né, literalmente, Davi, ele, como eu falei, pecou, né, pelo que viu, ele caiu pelo que viu. Mas, você vê, de um fruto de um adultério, e isso não para por aí, ele encomenda, assim, né, induz a morte de Urias, e isso, sim, é considerado uma coisa, não passando pano em cima da situação do adultério, mas a morte desse inocente, a forma como foi colocada a vida ali desse homem, por Davi, o profeta Natan vem e repreende ele, e ele conta, né, faz uma analogia, e ele fala assim, não, esse homem deveria ser morto, sei lá o quê, e aí o profeta Natan vai e fala assim, mas esse homem aqui é você. E aí ali ele tem esse peso do arrependimento. Só que o que acontece? O primeiro filho deles, o filho, né, desse pecado, ele morre. Davi se entristece muito, se prende no quarto e tal. Muitos ficam com medo de levar a mensagem, e quando acaba o luto, ele continua com sua vida. Porque o luto era para aquele período em que poderia ainda haver uma resposta divina positiva, né, à questão dele. E não foi o caso. Mas o incrível é que Deus abençoa ele, mesmo com Betseba. Por quê? É dessa união que vem o seu filho Salomão, que aí se torna, né, o rei de Israel, e muito próspero. Né, a gente conhece também a história de Salomão, a sabedoria e toda essa questão. Então a gente percebe que, apesar do pecado, apesar dos erros, apesar das falhas, quando há arrependimento, quando há o conserto, essa tentativa, e não só tentativa, mas esse êxito em se desculpar, em reconhecer o seu erro, a sua falha, quando existe essa humildade, e isso é muito importante ao relacionamento, Deus certamente vai abençoar a união desse casal. E isso traz até uma coisa, cara, que é muito profunda e muito complicada de se lidar em relação ao casamento, que são as questões de pecado no casamento, seja se for adultério ou outro tipo de pecado, ou outra variedade de adultério, né? Não necessariamente através de uma prática sexual, ou um adultério talvez, não sei, pode ser considerado como adultério, essa questão de olhar desejoso e todas as outras demais coisas, né, que envolvem essa questão do matrimônio. Mas a gente percebe que quando há o arrependimento, Deus, ele age no meio dessa situação. Quando a gente se arrepende, a gente atrai a Deus. Se a gente tiver arrependimento, coração sincero e humilde diante de Deus, colocar o nosso relacionamento de forma arrependida e humilde, dependente de fato de Deus, logicamente Deus vai abençoar essa união, vai abençoar esse relacionamento e vai trazer milagre através dele. Assim como foi com Davi e Betseba, com a vida de Salomão, assim também pode ser com a nossa vida. Cara, muito bom isso aí, muito bom. Então, para você que está vendo, para você que está ouvindo,
Presta atenção nas coisas que você tem olhado por aí. Cuidado do olhinho que vê. Já dizia o velho Corinho. Já dizia o velho Corinho, cuidado do olhinho que vê. Então, é isso aí, vigia esses olhos, cuidado. Porque nem sempre... Trazendo o aviso de Thaís, cuidado na laje. Cuidado. Cuidado com a beleza externa, porque às vezes a beleza externa pode ser meio complicado quando você vai conhecer a pessoa. Então, cuidado com as coisas, para quem você olha, da forma como você olha. Eu diria cuidado com a laje. Cuidado com o quê? Com a laje. Ai, meu Deus. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes da gente ir pro próximo casal, porque tem a ver. Pra Thaís, vamos lá. Vou fazer essa pergunta pra Thaís, antes da gente ir pro nosso casal. Vamos lá. Se seus pais falassem pra você, não namora fulano por causa disso, assim. Até o Chewbacca veio pra poder participar disso aí, cara. Olha só, na moral. Se seus pais virassem pra você, não namora fulano por causa disso, assim, os motivos lá, qual seria a sua atitude? Cara, eu já abri mão, já aconteceu comigo. Eu tenho muito medo. Então eu perguntei pra pessoa certa. Cara, o Augusto Cury falou uma vez num livro que é filho... esqueci o nome do livro. Filhos brilhantes, alunos fascinantes. Os sábios aprendem com os inteligentes aprendem com seus erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu li esse livro quando eu tinha uns 12 anos de idade. Que o pastor Felipe, que era o pastor da minha igreja, ele me deu esse livro. E essa frase, ela fica na minha cabeça até hoje. Então, sempre que eu tinha alguma coisa para resolver, que eu tava gostando de alguém, que eu ficava assim, cara, se meu pai e minha mãe falassem não, eu já dava um jeito de terminar, de acabar a paixão, porque eu ficava, sempre tive esse receio, gente, se eles estão falando, eles que estão aí já com 30 anos de casado, quem sou eu pra falar que o negócio não vai dar certo? Tem que tomar muito cuidado. Certíssima. Palmas pra você. Então, com essa sua fala, a gente vai chegar num maluco que não deu muito ouvido, não. Né? Uma pessoa que já nasceu separado, já nasceu nazireu, já nasceu... Gostava de mulher alta. Gente, chega a Sansão e Dalila, cara. Sansão e Dalila. Sansão nasceu já separado, nazireu, separado pro reino, separado para as coisas de Deus. E o cara simplesmente olhou pra mulher. Eu quero essa mulher. Mesmo falando pra eles, não vai pra essa mulher é de outro povo, essa mulher não vai dar certo com você, né? E aí, se a gente sabe o que aconteceu, que a gente já vai contar, caso alguém ainda não saiba, mas já que Eric fez aquela fatídica frase no começo do nosso podcast, eu quero deixar que ele fale um pouco sobre essa história, já que tem cabelos quase do tamanho dos de Sansão, né? Sansão, grande Sansão. Como o Jean falou, a história de Sansão e Dalila é conhecida, né? E como marca desses relacionamentos de Sansão, tanto do anterior como desse de Dalila, como também foi falado aí, tem essa questão muito forte de Sansão, dessa atenção que ele tinha por estrangeira, né? Ele era, né, o ideal dele ter esse relacionamento ali com o povo ali, né? O povo de Israel, no meio ali do seu povo, os seus costumes e principalmente, né, a crença no único Deus, mas ele tinha essa tensão e essa inclinação a se relacionar com essas mulheres de outros costumes, de outras regiões e tal, né? E aí Dalila não foge disso, Dalila também se enquadra nesse perfil aí que ele buscava no Tinder. Sansão provavelmente fazia filtro na busca da sua pretendente, né? Colocava, né? Botava assim, de Israel, não de Israel, não de Israel, e assim fazia a sua busca. Então ele encontra a Dalila, cara. E esse relacionamento é marcado por essa questão, vamos botar assim, de uma mulher complicada de você acreditar e confiar. Não
por ela ser mulher, nada disso, mas é uma questão mesmo de quem Dalila se apresentou nesse relacionamento, as intenções dela, a forma como ela assim, vende, né, como ela quebra a confiança de Sansão nela, e Sansão até tenta resistir, mas a história de Sansão se repete. A mesma coisa tinha acontecido no primeiro relacionamento. E, novamente, ele se rende a uma solicitação, né, um pedido, um clamor da sua mulher, e ele acaba quebrando, assim, coisas que eram importantes. Então, se eu já fosse trazer uma reflexão sobre a vida de Sansão, do relacionamento, é saber que o relacionamento é importante, é lógico. Quando você se relaciona com uma pessoa, você está construindo com ela uma nova identidade, É isso que fala lá no Gênesis, e também Cristo traz isso, essa questão da uma só carne. Mas é importante saber que Deus tem que estar acima de todas as coisas. E tem coisas que a gente não pode abrir mão. Se em dado momento o nosso relacionamento, o nosso par, né, nos conduzir para uma direção que desagrade o coração de Deus, não é porque você é o apaixonado por essa pessoa, que você dá o mundo aos pés dela, que você tem que negar a sua fé. E poderíamos, né, colocar basicamente que Sansão caiu nesse erro, o de negar aquilo que mais importava, de negar, não negar necessariamente a sua fé, mas negar coisas de real valor, coisas que eram inerentes ao seu chamado, à sua prática de vida. Mas, felizmente, né, com base no seu arrependimento, da sua vida, da sua inclinação a Deus novamente, Deus honra ele, assim coloca o seu espírito sobre ele novamente, e ele consegue concluir, né, a sua obra, né, assim agradando a vontade divina. Mas passou um perrengue por causa disso. Colocou o par à frente, né, daquilo que era maior, que era Deus em sua vida. Eu acho que Sansão também, acrescentando tudo isso, ele foi um tipo de ser humano que deu muitas brechas ao longo da sua trajetória. Assim. Foi erro atrás de erro, e que chegou no momento de Dalila, ele estava fraco já também. Ele já não tinha mais... ele foi se deixando levar. No início, os pais dele estavam falando ali, não se case, não vá para outro povo. Aí depois ele dorme com uma prostituta. Aí depois ele se encontra com Dalila. Aí aquilo foi uma bola de neve na vida dele, que quando a gente vai se afastando de Deus aos poucos, a gente tende a chegar numa fase... Eu não consigo, velho. Eu tava, velho, tirando o seu vaca devagarzinho ali, cara. Quando a gente vai se afastando, né, das coisas de Deus, vai abrindo mão daquilo dos conselhos divinos, chega uma hora que a gente vai se perder de uma forma que a tentação vai vindo de pouquinho em pouquinho, a água mole, pedra dura, tanto bate até que foi. Ele tentou resistir, mas no final ele já estava derrotado já. Então é isso. O que a gente está abrindo brecha? Da onde o Hugo sempre fala muito desse texto, né? Lembra da onde você caiu sempre, para que você não repita seus erros, não volte a errar novamente e chegue a um momento de falência total, né? Ele ainda conseguiu se arrepender, se levantar, mas poderia ser trágico para ele tudo que aconteceu. Sim. É isso aí. Então, trazendo pra gente hoje, né, pra essa galera mais nova aí que não consegue só estudar e querer ser alguém na vida, mas só quer saber de namorar, né, que esse povo de... Eu já ouvi. Muito bom. Deixa eu tentar falar aqui. A gente precisa entender essa questão. Ouça os mais velhos, ouça seus pais, escute o conselho dos seus pais, escute o conselho de pessoas que têm mais experiência que vocês. A gente precisa ter aquele casal de referência, a gente que namora, a gente precisa ter alguém que tem um relacionamento que a gente vê que é um relacionamento cristão, um relacionamento de Deus, e pegar como referência os casais casados, terem um casal mais maduro como referência, para quando precisar de aconselhamento também, você ter quem se aconselhar, mas sempre escutar quem tem mais experiência e vai te guiar para os caminhos de Deus. Né? Que isso é muito importante. A gente vive uma geração que não quer mais escutar os pais, que acha que os pais não sabem de nada, que acha que
Os pais não sabem o que eles passam, os pais não sabem o que eles sentem, os pais não sabem como eles vivem, né? Mas os pais já foram adolescentes, os pais já passaram por essas sensações, por esses sentimentos, por dificuldades e tudo mais. A gente precisa escutar os mais velhos, precisa escutar nossos pais e as pessoas que querem realmente o nosso bem. Vamos parar de falar de coisa de gente que deu um pouco errado, que fez besteira, assim? Vamos falar de um casal agora, que esse maluco, na moral, ele amava muito, velho. Ele amava muito, cara. Mano, muito. Sonho de qualquer pessoa. Cara, ele trabalhou 14 anos pra conseguir casar com ela. Um dia já dá, meu irmão. Quem é? Fala aí vocês dois, quem é que eu tô falando? Vamos lá. Bota a música romântica. Falta o nome dele. Qual o nome dele, Thaís? O quê? O nome deles. Fala o nome deles, Thaís. Jacó e Raquel. Oh, esses dois aí. Mano, que amor, hein? Que amor, hein? Que amor. Essa é a verdade. E o maluco ainda foi enganado, né? Depois dos 7 primeiros anos. Caraca aí. Labão, né? É Labão. Labão, acho que é Labão. Se eu não me engano, é Labão. Labão. Com o nome desse aí Labão. também, né? Labão Vacilão. Labão Vacilão. Labão Vacilão. Mas conta essa bela história aí. Quem vai contar? Thaís, pela cara que ela fez, ela ama esse casal aí, ama essa família. Conta a história. Thaís conta essa história. Claro. Jacó olhou, tava andando lá, viu Raquel, se apaixonou, deu o primeiro beijo nela, ficou apaixonado. Atitude, ó. Essa mulher que eu quero pra minha vida. Que isso, mano. Pro pai dela, falou assim, eu vou trabalhar 7 anos por essa mulher. 7 Trabalhou anos. lá, ó. 7 anos de luta, trabalhou. Aí chegou depois de 7 anos, depois da noite, viu que ele foi enganado e foi entregue à irmã mais velha da sua querida amada. Aí falou assim, não, tem alguma coisa de errado. E aí, o que eu vou fazer? Aí o pai, né, Labão, pai de Raquel, de Lia, falou assim, ó, você trabalha mais 7 anos aí, ó. Aí ele trabalhou mais 7 anos pelo amor da vida dele. Mas e aí? Deu certo, Construiu uma família linda. Qual o nome dos filhos, Eric? José e Benjamin. Teve até homenagem a Benjamin aí nos últimos meses. Mas assim, essa questão, cara, de Jacó e Raquel, né? De fato, assim, porque a mensagem da Bíblia, né? A Bíblia não é um livro, né? Para poder falar de história de amor. Só que existem relatos históricos e no meio de relatos históricos existem essas histórias, né? Da união desses casais. Só que, cara, quando chega em Jacó e Raquel, não tem como não rolar um clima, não rolar um estilo novela, mano, um estilo sério. Rolar uma música de amor pela vida, mano. De olhar assim, pô, caraca, essa mulher é da minha vida, mano. Essa é paixão, faço qualquer coisa por ela. O maluco, aí tem a reviravolta da história, o maluco enganado, o maluco desesperado. Não. É melhor do que novela mexicana isso aí, irmão. É uma história completa. E aí vem mas não, essa mulher, eu sou apaixonado por ela. Aí fala, não, então trabalha mais 7 anos. Aí, pô, aceitou lá a proposta de Labão Vacilão e namorou mais cedo. Trabalhou mais 7 anos, irmão. 14 anos aí pra cumprir esse trato aí. Mas aí, no caso, né, a partir dos primeiros 7 anos, depois do tempo do casamento, né, com Lia ou Leia, ele então pôde, de fato, já se unir a Raquel, mas teve que cumprir ainda o trato dele. Mas assim, é uma história, cara, uma história bonita mesmo. E você percebe os dois, esse relacionamento diferenciado assim, no amor que a gente conhece, pelo menos o amor que a gente tem noção, né, no nosso lado ocidental aqui, de como a gente enxerga esses relacionamentos, o amor e tal. E né, Raquel tinha esse problema também em relação à questão dos filhos,
e a irmã dela, não, por outro lado, né, parecia ser bem fértil, na verdade, que reproduzia, assim, praticamente separar ela e Jacó. E Raquel, cara, naquela tristeza de ter, assim, né, essa questão de ter filhos, de fato poder, né, abençoar Jacó com seus filhos, né, com filhos entre o casal. E Deus abençoa a vida dessa mulher, ela consegue, assim, ser honrada, somente diante da sua irmã. Não, história completa. E aí nasce menino José, meu irmão. Pô, José não precisa nem falar o que é José, mano. E aí nasce também Benjamim. Se eu não me engano, ela morre no parto de Benjamim. E aí tem desde o sepultamento dela, conta as histórias lá, o local onde ela ficou enterrada. Mas a gente percebe, de fato, um relacionamento que a gente pega aí, ó. Se é o que a gente pode aprender alguma coisa desse relacionamento de Jacó e Raquel, é o amor. Né? O amor deles dois, isso é um destaque. Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Então vamos lá. Vou fazer um resumão do que a gente falou hoje, do que a gente viu hoje. Então, ó, aprenda a resolver seus relacionamentos sozinho. Você, sua namorada, você, sua esposa, seu marido, seu cônjuge. Aprenda a resolver seus problemas, tá? Confie em Deus e nas promessas que Ele tem. É verdade. Tá? Qual foi o terceiro que a gente falou? Foi a carta de Isabel. Cuidado com o namoro evangelístico. Eu vou sempre falar isso aí. Cuidado com as influências externas. Cuidado com as pessoas. Tá? Cuidado olhinho no que vê. Essa parte é importante. Aí chegou Davi Betseba. Davi Betseba, cuidado com o que seus olhos enxergam, cuidado com o que vai ao seu coração. Cuidado com a laje. Né? Cuidado com a laje. Ouça o conselho dos mais experientes e daqueles que querem seu bem, principalmente seus pais. E, por último que a gente falou, batalhe. Se você realmente quer que seu relacionamento dê certo, lute por ele. Batalhe pelo seu relacionamento. Faça ele dar certo. Se você vê que é um relacionamento de Deus, que é um relacionamento para honrar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, você vai batalhar para o seu relacionamento dar certo. E como é que você batalha para o seu relacionamento dar certo? Fazendo todas essas outras paradas que a gente falou aqui antes. Então, fato. Eita, varão! Siga a palavra de Deus. Entenda esses passos que você vai conseguir. E para você, solteiro, para de ficar varoando as meninas todas da igreja e bota o joelho no chão e ora, tá? Eita. Para de dar em cima de todo mundo, para de atirar pra todo lado. Que isso, tá? Vocês aí, para de achar que é crente metralhadora que vai ficar atirando em todo mundo e vai acertar alguém em algum momento. Para com isso, tá? Para com esse negócio. Bota o joelho no chão e ora a Deus que no momento que for oportuno da vontade de Deus, Ele vai te permitir ter um relacionamento. Ou talvez você tenha o dom do celibato e não tá querendo, né? Não tá querendo aceitar isso aí. Lembre-se disso. Celibato também é um dom e é uma escolha de cada um. Então, fiquem atentos a essas pequenas coisinhas aí. Pula esse assunto. Esse assunto. Essa parte de celibato ninguém quer saber, né? Todo mundo quer ter um namoro. Todo mundo quer andar junto com o Paulo ali. Essa mensagem de Paulo é forte, né, irmão? Por mim, ninguém casava. Por mim, você não casava ninguém. Mas pra você não fazer besteira, é melhor que vocês casem, então. Vai. Vocês param de não fazer besteira aí. Galera, então é isso. A gente tá chegando a mais um final de podcast, dessa conversa que a gente teve. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês, que vocês tenham dado risada com algumas coisas aqui, se divertido, né? Então, não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo sobre próximos temas, sobre pessoas que vocês querem ver aqui, tá? Curte, deixe seu like, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ativa as notificações. E então, a gente vai ter vídeo. Agora a gente tem, toda quarta-feira, 18 horas, vai ter vídeo do podcast. Eu espero que seja toda quarta-feira. Eu ainda vou falar isso toda vez que eu gravar. Mas a gente crê que toda quarta-feira, às 18 horas, vai ter vídeo aqui no canal desse podcast. A gente também está disponível no Deezer e no Spotify. É só procurar por Deepcast.
que você vai encontrar a gente. Já tem o primeiro episódio lá, né, sobre o coronavírus. Então fica aí, nesse clima de Dia dos Namorados que passou. Se você não encontrou a sua pessoa ainda, ora, porque realmente você pode encontrar, ou talvez nunca encontre. Fica aí essa questão. E é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez, Thaís e Eric, por estarem aqui. Valeu. E a gente se encontra na próxima semana aí, com eles dois, comigo aqui também, tá? E talvez um convidado. Se o convidado não furar de novo, vai ter um convidado semana que vem. Então é isso, galera. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu!